Estamos falando a respeito de práticas espirituais e uma delas que deve estar presente na vida de todo cristão é a leitura bíblica. Obviamente, quando falamos da leitura, começamos pela exposição à palavra de Deus, que vem por meio da leitura, mas nós estamos falando a respeito de meditação, estudo, está tudo isso, né, incluso na prática. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, nós temos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Né? Como que a palavra de Cristo pode habitar ricamente em nós? Né? Ela não vai ser transferida por download gratuito enquanto você dorme. Então, evidentemente, nós precisamos conhecer as Escrituras. Né? Quando vemos o Senhor Jesus citando as Escrituras várias vezes, está escrito, está escrito, está escrito, evidente que nosso Senhor tinha conhecimento das Escrituras e é o exemplo, a referência para mim e para você que também devemos ter o conhecimento das Escrituras. Como eles chegavam a conhecer isso? Jesus mesmo fala em João no capítulo 5, no verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Então Jesus está falando não só de um estudo, Jesus está falando de um exame. Né? As pessoas eram levadas a esse processo de meditação, de reflexão e muitas vezes de um estudo mais minucioso das Escrituras. Então, evidentemente, não podemos viver sem a palavra de Deus, né? E para que nós possamos ter acesso a ela, precisaremos da leitura, da meditação, do estudo da palavra. Eu acho que o tópico número 1 para começarmos aqui, entendemos o que a leitura bíblica, ou o que a palavra de Deus que conhecemos por meio da leitura, pode fazer por nós. Né? Longe de esgotar o assunto, eu queria apenas dar alguns motivos que te incentivem, né, a leitura bíblica e que te façam olhar dando mais importância para a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, Nosso Senhor afirma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico para a sua subsistência, o nosso espírito precisa do alimento espiritual para a sua subsistência. Aliás, muitas vezes, né, nós percebemos que o crescimento espiritual está relacionado com o alimento que, por sua vez, é apresentado na própria Escritura como sendo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele, né, diz em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Ao longo das Escrituras, nós vamos perceber que figuras como essa, né, que falam a respeito do alimento espiritual, sempre estão relacionadas com a palavra de Deus. Né? Então, o apóstolo Paulo fala que a criança precisa de leite, mas que os adultos podem comer alimento sólido e sempre se está relacionado com a palavra de Deus. Então, há um crescimento que vem do alimento espiritual e precisamos, de fato, nos encher da palavra para que possamos crescer espiritualmente. Mas além de alimentar o nosso espírito, no sentido de um desenvolvimento espiritual genérico, nós precisamos entender que a palavra também é alimento para a nossa fé. A Escritura diz que o justo viverá da fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Né? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, capítulo 1, diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida não vai receber do Senhor coisa alguma. Nós sabemos o quanto a fé é essencial. Não só o justo vive da fé, mas Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, nós precisamos de uma fé crescente. E como podemos crescer na fé? De modo a agradar a Deus, experimentar mais de Deus. Então, Romanos capítulo 10, verso 17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo, né, diz, olha, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Ou seja, o anúncio, a proclamação da palavra, obviamente, estamos falando da Escritura, gerava fé nos ouvintes. Então, a palavra de Deus não é apenas alimento para o espírito no sentido genérico, mas especificamente é alimento para a nossa fé. A transformação proposta pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Ele diz que a transformação se dá pela renovação da nossa mente. Então, evidentemente, ninguém muda comportamento sem mudar valores.
E quando eu e você mergulhamos, imergimos na palavra de Deus, na leitura bíblica, nós estamos passando por um processo de mudança de valores, de mudança de mentalidade. Aliás, eu diria que não só, né, a palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa forma de pensar, a mentalidade, como ela tem o poder de restaurar a nossa alma. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 21, nós lemos: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quando lemos essa afirmação, por exemplo, na Almeida Atualizada, a expressão lida encontrada é a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Interessante que a palavra salvar aqui não é a palavra sotero normalmente usada para falar de salvação no Novo Testamento, é a palavra sozo. Sozo tem a ideia de cura, de restauração. Então, quando você lê um texto, Jesus dizendo a alguém, olha, tua fé te curou, nas versões mais antigas, tua fé te salvou, a palavra ali é sozo, estava no contexto de cura, de restauração. Então, o Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há uma cura, há uma restauração para a alma, para as emoções que vem pela palavra de Deus. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que sofreu rejeição muito forte, intensa na vida e começa a mergulhar na palavra e entender quem ela é aos olhos de Deus, o valor que tem, né? Declarações como a do Salmo 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá, corrige uma forma errada de pensar. A gente espera aí. Mesmo que pai e mãe, os últimos a desistir, tenham deixado de atribuir valor, eu começo a entender que eu tenho valor aos olhos de Deus. A palavra de Deus, ela não muda apenas a maneira como eu penso, mas ela restaura as minhas emoções, né? Emoções erradas, fundamentadas numa maneira errada de pensar, nas experiências, e que agora, pela revelação da palavra de Deus, começa a mudar completamente. Nós podemos ainda destacar a libertação da ignorância. Oséias capítulo 4, verso 6 diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Em João, no capítulo 8, no verso 32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós podemos dizer não só que a verdade liberta, mas que o conhecimento da verdade, né? Ou seja, para que possamos conhecer a verdade de Deus, precisamos ter acesso à sua palavra. Então, muitas pessoas não sabem quem elas são, não sabem o que elas têm, não sabem o que elas podem em Deus por ignorância e acabam sendo vítimas da sua ignorância. O povo perece porque lhe falta o conhecimento, mas a revelação da palavra muda tudo. É por isso que Daniel 11:32 diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Como podemos conhecer a Deus? O Deus que se chama de invisível, que nunca apareceu com forma nenhuma, por meio da revelação que ele faz de si na sua própria palavra, nas Escrituras, né? E podemos ainda terminar destacando aqui o que lemos em Josué no capítulo 1, no verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e a ênfase final é, porque fazendo assim, você irá prosperar em todos os seus caminhos. A palavra de Deus determina a nossa prosperidade. Não falo de riqueza, falo de ser bem-sucedido. Então, prosperidade no casamento é determinada pela palavra de Deus, se estamos entendendo ou não e praticando ou não esses mandamentos, né? Olhamos área após área da nossa vida, o conhecimento, a compreensão da palavra, a disposição de andar em obediência, não só nos leva às consequências, aos resultados que provêm dessa prática, mas também acrescentam a bênção de Deus, as intervenções sobrenaturais. Ou seja, não há como imaginar ter uma vida espiritual plena sem a palavra de Deus. Então, precisamos de alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa fé, renovação da mente, restauração da alma, libertação da ignorância, a prosperidade completa. Como? Por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus não agirá em nós, a não ser por meio do conhecimento. Jesus diz, o Espírito Santo os fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Eu gostei que o material que o Espírito Santo usa para trabalhar é o que nós já ouvimos de Jesus. Então eu digo para as pessoas, a leitura coloca um depósito da palavra de Deus dentro de nós. O Espírito Santo vai usar isso como matéria-prima depois para trabalhar e aplicar nas nossas vidas. Então sim, a leitura bíblica é essencial. Embora, como eu falei no início, vou repetir aqui, nós precisamos entender que a Bíblia não fala só de leitura, ela fala de meditação e ela também, né, fala a respeito de exame ou de estudo. A respeito da leitura, né, podemos começar destacando o que Deus falou
a respeito dos futuros reis. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, né, nós vemos o Senhor fazendo a seguinte afirmação, né, de que o futuro rei deveria ter uma cópia do livro da lei, e o verso 19 diz assim, eu quero destacar aqui qual era o propósito dele ter a cópia do livro da lei, que era utilizá-lo. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Né? O verso 20 ainda diz, ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Então vamos lá. Não era todo mundo que podia ter uma cópia do livro da lei naquela época. As cópias eram manuais. Interessante quando você estuda o trabalho que os escribas tinham, a dedicação para fazer cópias do livro da lei. Eram cópias manuais, ou seja, não era um livro popular. Então, além dos sacerdotes, Deus está dizendo que o rei poderia ter uma cópia, mas a cópia não estava à disposição de todo mundo. Como a maior parte do povo tinha acesso à lei, nas leituras públicas, né, que eram feitas nos ajuntamentos. Então você percebe, por exemplo, o Senhor Jesus frequentando a sinagoga e que lá havia a leitura, né, da lei. Inclusive, num determinado momento, Jesus faz a leitura daquelas cotas que eles tinham, né, para esse tempo de leitura na sinagoga, e ele pega o livro do profeta Isaías. Mas o que nós temos em tempos recentes, quando eu falo recentes, não estou falando só de últimos anos e décadas, desde a Reforma Protestante, nós tivemos o advento da gráfica, né, de Gutenberg inventando aí a prensa ou imprensa, e por causa da gráfica, os livros se popularizaram e, entre eles, a Bíblia pôde ser colocada na mão de todo o povo. Hoje nós não dependemos nem da impressão gráfica, né? Temos cópias digitais da palavra de Deus disponíveis para ser baixados em qualquer celular, tablet, não importa quais sejam os recursos que a gente utilize. Ou seja, aquilo que antes não era para todo mundo, e o rei que ia governar o povo tinha uma ordem de Deus de ler, hoje nós podemos entender que todos podem usufruir. Então Deus não queria que apenas o rei lesse todos os dias. Naquele momento Deus está falando com uma das poucas pessoas que poderia, né, ter esse, não vou nem chamar de luxo, mas o privilégio de ter a cópia do livro da lei que hoje nós temos. Então, evidente que nós deveríamos usar isso. E como relacionamento com Deus, quando iniciamos essa série de aulas sobre as práticas espirituais, começamos com um devocional diário para mostrar que a base do relacionamento com Deus é diário. Portanto, deveríamos ler a Bíblia todos os dias, como Deus orientou a esse rei que lesse. Agora, quando eu falo a respeito, né, de estudar a Bíblia de uma forma geral, as pessoas me perguntam muito, Luciano, como é que eu posso fazer, né, para estudar a Bíblia? E eu digo para as pessoas, olha, eu tenho 3 formas que são bem distintas, mas elas são complementares. Em primeiro lugar, eu falo de leitura corrida. O que é leitura corrida? É você ler o máximo que você pode do texto bíblico todo, né, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Isso não significa que a leitura completa da Bíblia tem que ser feita só na ordem que está lá, livro após livro, mas evidentemente ter o conhecimento de todo o conteúdo bíblico, ele é muito importante. Por quê? É preciso considerar o que toda a Bíblia diz sobre um assunto, não apenas aprender textos isolados, né? Eu sei que a memorização de versículos é importante. Eu comecei a fazer isso quando criança, né, no que nós chamávamos de a escola bíblica dominical nas igrejas, íamos aprendendo e memorizando porções da palavra, mas além de conhecer textos isolados, nós também precisamos de um conhecimento geral do todo, porque senão pode haver, como destacamos desde o início das aulas dos fundamentos doutrinários, pode haver engano, distorções doutrinárias que se dão sempre pela falta do conhecimento do todo. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, quando, né, Jesus responde diante da primeira tentação de Satanás, está escrito, na próxima tentação ele diz, pula do pináculo do templo, porque está escrito. É quase como se dissesse, o senhor quer falar de Bíblia? Então vamos trazer Bíblia, e o diabo cita ipsis literis uma porção do Salmo 91. O que é que Jesus lhe respondeu em Mateus 4, 7? Também está escrito.
E quando Jesus vem com esse também está escrito, ele falou, o que você citou realmente está na Bíblia. Mas a aplicação que você fez desse texto não concorda com o resto da Bíblia, porque tem outra porção que coloca por terra a sua tentativa de fazer esse texto dizer o que você está insinuando que ele diz. Então é nesse momento que a gente percebe o quê? Que a Bíblia explica a própria Bíblia. E sem o conhecimento do todo, nós podemos chegar a conclusões equivocadas. Isaías, no capítulo 28, no verso 13, a Bíblia diz, e assim a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a soma, né, da palavra de Deus é que nos ajuda a ter a percepção do que, de fato, Deus está tentando comunicar. A tradução brasileira que temos da Bíblia, que teve como um dos seus revisores, Rui Barbosa, diz no Salmo 119, 160, a soma das tuas palavras é a verdade, e cada uma das suas justas ordenanças dura para sempre. Né? A versão revisada de Almeida também fala da mesma forma, a soma das tuas palavras é a verdade. Né? Ou seja, a verdade de Deus está na soma, no todo do que as Escrituras dizem. Interessante notar a própria abordagem que o Senhor Jesus fazia do assunto, né? Usando porções das Escrituras que confrontavam outras. A Bíblia não se contradiz, ela é um livro perfeitamente harmônico. Né? Mas olha o que Jesus diz. Mateus 22, a partir do 41, diz, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, e agora ele vai citar uma porção do Salmo 110, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus dispara, depois de citar o texto bíblico, portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? O verso 46 termina dizendo assim, ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Porque várias perguntas iam sendo feitas pelos fariseus, pelos saduceus, por vários grupos, com o propósito de experimentar Jesus. Ele não só respondeu bem, mas no final ele diz, agora quem pergunta sou eu. Vocês dizem que o Cristo é filho de Davi, e havia de fato promessas de que o Cristo viria da linhagem de Davi. Jesus não estava negando isso, ele só pergunta, se Davi o chama de Senhor, como é que ele pode ser filho? O que você vai descobrir que Jesus está dizendo que a Escritura diz que ele é filho de Davi, mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra que Davi o chama de Senhor, ou seja, ele não seria um mero descendente de Davi, ele não seria um mero governante natural, que teria o direito de governar o povo apenas por ser da linhagem de Davi, ou seja, em um nível de autoridade igual ao de Davi. Além de também ser filho de Davi, ele era um ente espiritual, né, que viria da forma como veio por concepção sobrenatural do Espírito Santo, o Deus encarnado, a quem Davi se dirigiria ao seu futuro descendente, na futura revelação de Cristo, chamando ele de Senhor sobre a sua própria vida. Então Jesus não estava anulando a declaração interior, mas ele está perguntando como é que nós conciliamos. E essa é a forma como nós interpretamos as Escrituras. E para que haja interpretações corretas, nós precisamos da visão do todo. Né? Se você olhar, por exemplo, para a pregação de Estevão em Atos, no capítulo 7, você percebe que para falar de Jesus, ele vai falar de Abraão, ele vai falar dos patriarcas, ele vai falar de como Deus formou um povo para si, né? Ele vai falar a respeito de como Davi quis construir uma casa, Deus não permitiu, foi Salomão quem deixou. A partir do conceito de casa, ele migra para dizer, mas o Deus eterno habita em templos feitos por mãos de homens. E ele vai pegando toda a construção para que então Cristo seja apresentado. E com isso eu sempre falo da importância da cosmovisão bíblica, a visão maior, a macrovisão, a capacidade de enxergar e de entender o todo. Então, como é que nós vamos discutir doutrina sem conhecer o que a Bíblia diz? Paulo vai lá no livro de Gênesis para dizer, por meio de um só homem, né, entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12, através do pecado a morte passou a todos os homens. Então, essa percepção do todo é importante e só virá por meio da leitura. E precisamos estar sempre lendo, para que a gente possa ir absorvendo, assimilando não só conhecimento e informação, mas também sendo trabalhado pelas Escrituras. Agora, eu gosto de observar que a palavra de Deus fala a respeito de meditação e não apenas da leitura. Né? Significa que a leitura ela vai colocar a palavra de Deus para dentro de nós. Mas a meditação é a capacidade de voltar naquilo que nós colocamos para dentro e trabalhar nisso.
No Salmo 119:15, o salmista diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, né? O próprio Deus diz a Josué, já citei isso antes, quando falei que a palavra é fonte de prosperidade. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, confissão. Antes medita nele de dia e de noite. Para confessar, a gente tem que conhecer, tem que ler. Para meditar, a gente tem que ter lido para conseguir refletir naquilo. Então, tudo vai começar com a leitura. E depois nós temos aí os desdobramentos. Quando falamos da meditação, né, interessante observar que nós temos duas palavras hebraicas traduzidas como meditar. A do Salmo 119:15, que eu acabei de ler e citar aqui, é a palavra siak, e ela significa ponderar, conversar, murmurar, externar ideias, né? Já o que Josué capítulo 1, verso 8, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, afirma, né? O Salmo 1:3, será como árvore plantada junto às águas, está falando daquele que medita na lei do Senhor noite e dia. Essa palavra é a palavra Hagá, ela significa cismar, resmungar, meditar, imaginar, refletir. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A primeira palavra tem como um dos significados murmurar, né? A segunda palavra tem como um dos significados resmungar, né? Ou seja, imagina uma pessoa que fica falando aquilo que leu, fica repetindo, né? É por isso que vem aí os conceitos de conversar, de externar ideia, de ponderar, é você voltar a tocar no assunto daquilo que já tem sido falado e, obviamente, precisa ser entendido. Um bom exemplo do que é a meditação é quando a gente olha para o ato de ruminar do gado, né? Quando você olha, por exemplo, para a vaca que depois de ter comido o capim, ela simplesmente, né, num lugar sossegado, ela começa a ruminar, mastigar aquilo que engoliu, o que colocou para dentro. E aí você precisamos entender que a própria Bíblia, que temos que ler, determina a prática da meditação. Ela é uma extensão da leitura, né? A leitura é eu e você botarmos o alimento para dentro. A meditação é a ruminação, é o que nós faremos com isso depois. Como eu disse anteriormente, o Espírito Santo trabalha, né? Ele tem como matéria-prima a palavra de Deus, mas aquilo que você leu e conheceu. Ele não vai trabalhar em você aquilo que você não leu ou não conheceu. Então, precisamos da meditação para que a gente possa ponderar, processar. Em Lucas 10, de 25 a 28, vemos Jesus conversando com uma pessoa e ele faz duas perguntas. O que está escrito na lei? Depois ele diz, como você entende? Então, em primeiro lugar, o que está escrito, para a gente saber o que está lá, tem que ter leitura. Mas como entende? Né? Para que você tenha um entendimento prático daquilo, tem que ter a meditação, tem que ter a reflexão, ou tem que ter o que vem, que eu quero falar na sequência, o estudo, né? Quando Jesus diz, examinais as escrituras, ou seja, o que é que eu vou fazer com aquela informação, como ela se torna algo prático dentro de mim, qual o entendimento que isso gera, qual o tipo de conduta e comportamento. Então você vê o tempo todo pessoas fazendo perguntas a Jesus, Jesus fazendo pergunta às pessoas, e evidentemente que nós não podemos parar na leitura, a gente precisa desenvolver, né, a sistematização dos assuntos que nós lemos, como eles se correlacionam, qual a forma final de pensar, de crer, né, de conduta que eu e você teremos diante daquelas informações que lemos e agora devem servir para nos ajudar a construir aí não só o nosso credo, mas as nossas práticas. Isso me leva agora ao terceiro e último aspecto, que é o que Jesus falou de um exame. Eu diria que isso tem a ver com estudo, né? Então, assim, quando as pessoas perguntam, pastor, qual a sua forma de lidar com a leitura e estudo bíblico? Eu falo, eu tenho três formas. A primeira, leitura corrida, né? A gente fala de colocar essa informação para dentro. A segunda, meditação. Que a meditação, eu gosto de conversar com o texto. Isso é uma expressão que meu pai usava. Ele dizia, vá conversar com o texto, né? É você entender exatamente o que está sendo dito, para quem foi dito, por que foi dito, é você começar a perceber, né? Então, eu me lembro de quando meu pai, eu fui perguntar para ele, eu falei, tem mais de um Adão na Bíblia? Ele falou, por que você está falando? Eu falei, não, porque eu estava lendo lá, 1 aos Coríntios 15:45, e Paulo fala do primeiro e do último Adão. Meu pai me interrompeu, disse, se fala de outro é porque tem. Eu falei, ok, reformulando a pergunta. O primeiro Adão eu sei quem é, o marido da Eva lá do Éden. Quem é o último Adão? Né? E eu lembro meu pai dizer assim, vá conversar com o texto,
Eu dizia: pai, mas o senhor já sabe. Ele não gostava de dar nada pronto, né, de nos ensinar a pensar, né, do jeito dele, já pegando tudo pronto, e dizia: vá conversar com o texto que está tudo lá. Eu lembro quando voltei para o texto, né, eu percebo Paulo dizendo, né, algumas declarações que nos ajudam a perceber que mais do que uma comparação entre o primeiro e o último, tinha um contraste. Né? Ele diz assim: o primeiro homem, feito o pó da terra, né, foi feito alma vivente, um ser vivente, ou seja, ele recebe vida. O último Adão é espírito vivificante, ou seja, esse comunica. Enquanto o primeiro é só criatura, o outro é criador. Né? Ele diz: o primeiro não é espiritual, é o natural. Depois vem o espiritual. Então, um novo contraste. Um Adão natural, o outro é espiritual. Né? E diz assim: o primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então aqui a gente descobre que o último Adão é homem, mas apesar de ser homem, não é natural como o primeiro, é espiritual, não é terreno como o primeiro, ele é celestial. Em vez de ser mera criatura, ele é criador. Né? Por exclusão de possibilidades, quem que sobra? Só uma pessoa cabe nessa declaração. Né? Quem é o único homem criador? João 1,3 fala a respeito dele, Jesus. Tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E eu lembro que depois de ter percebido essas coisas, voltei para meu pai e falei: é Jesus o último Adão? Ele: aham, como quem disse, né? Estava lá o tempo todo. Mas nós precisamos aprender a refletir, né? A ponderar e a nos aprofundar. Agora, quando eu falo de leitura, de meditação, que é a conversa, eu sempre digo que temos um terceiro elemento importante. Por quê? Porque estamos vivendo um período aí de quase 2000 anos depois da formação final do cânon da Bíblia, que por sua vez começou mais de 1500 anos antes desses 2000 anos atrás, quando se encerrou. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós temos desafios de ordem cultural, né? Nós temos elementos que podem ser históricos, geográficos, eu diria hoje em dia até mesmo arqueológicos, que podem nos ajudar a entender melhor os assuntos. Então, há muitos materiais que podem ajudar as pessoas. Né? Antigamente, se falava muito das chaves bíblicas, você conseguia localizar, né, todos os demais textos que mencionam uma mesma palavra. Hoje você tem sistemas de busca, né, no aplicativo da própria Bíblia, via internet, que te ajudam em relação a isso. Mas nós temos Bíblias, um exemplo, uma dessas Bíblias de estudo, né, a Bíblia de referência Thompson, que ela vem por cadeia temática. Então, às vezes você quer estudar família, mas tem texto que fala sobre família sem usar a expressão família. Então, nessa busca você não vai achar. Mas ele já traz agrupamentos, né, que te permite avaliar e sistematizar os assuntos. Então, a gente tem os comentários bíblicos, né? Pessoas que têm gastado anos detalhando o que é o versículo, quais os contextos, quais as possibilidades de avaliação, e não significa que um comentarista tenha a palavra final. Eu, por exemplo, gosto de usar muitos tipos de comentários bíblicos, avaliar todos os ângulos, mas isso tudo me permite ampliar aquela avaliação, aquela meditação do assunto, dando outras ferramentas que não temos. Né? Então, assim, não significa que todos os dias vai ter exame profundo. Talvez tenha dia que é só leitura, talvez tenha dia que a leitura não rende, eu não leio muito porque eu fico meditando. Né? Há momentos que eu nem leio tanto e nem medito tanto porque eu estou trazendo o elemento da pesquisa, mas ter, né, todas essas formas de lidar com as escrituras nos ajuda muito a ter uma percepção maior, completa e abrangente. Né? Agora, quando as pessoas perguntam: pastor, eu tenho que gastar mais tempo onde? Eu digo: gaste muito tempo na leitura bíblica. Né? Porque quanto mais material você botar para dentro, quanto mais coisas você memorizar e lembrar, quanto mais informação, mais matéria-prima, né, você tem para a continuação do trabalho da ruminação, da meditação. O próprio Espírito Santo, né, vai te fazer lembrar aquilo que você leu. É impressionante como, às vezes, no momento de necessidade, a gente lembra de textos que parece que não estavam assim tão facilmente acessíveis na nossa mente. Então, a leitura bíblica, né, deve ser feita em base diária. Não significa que alguém está em pecados, não pode fazer isso. Né? Eu digo a alguns: correu muito, não conseguiu parar para ler. Tente pelo menos meditar naquilo que você lembra, né, ao longo do dia, em determinados momentos. Há muitas maneiras de mantermos o relacionamento com a palavra de Deus. Mas para que a palavra habite ricamente em nós, não só habite em nós, mas habite ricamente, é evidente que eu e você vamos ter que dedicar tempo a isso. E numa época onde a vida está cada vez mais corrida,
Talvez você vai ter que diminuir entretenimento, tempo em rede social, né? Tempo com outras formas de entretenimento e diversão para priorizar aquilo que deveria vir em primeiro lugar. É por isso que quando demos lá no início dessas aulas das práticas espirituais, né, a aula a respeito do devocional diário, dissemos que a melhor coisa é já no início do dia garantir essa parte de Deus, o tempo com Deus, né, o tempo das devoções que envolve adoração, oração e a leitura bíblica. Eu realmente oro e desejo a Deus que, por meio dessa instrução, tanto de fundamentação doutrinária como prática, a sua relação com Deus, suas práticas devocionais espirituais possam ser marcadas por um forte relacionamento com a palavra de Deus.